momento, a amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Ai, toda vez eu falo, não estou nervosa. Eu chego aqui na porta da igreja, o coração acelera, a mão gela. Mas amém. Se o Senhor me confiou essa missão, é porque Ele tem para falar através da minha vida. E esses dias a gente estava conversando, eu, o pastor e a pastora, e a gente falando sobre pregação, né? Quando a gente tem que trazer a palavra de Deus, não é sobre aquilo que a gente quer falar, mas sobre a necessidade que a igreja tem de ouvir. E aí eu falei, Senhor, será que é porque o Senhor falou comigo ou porque é a necessidade da igreja? E aí eu cheguei aqui na igreja, o Senhor confirmou da hora que eu cheguei até agora. Né? Porque a minha palavra fala sobre fé. E não teve outra coisa a ser ministrada aqui até agora que não foi a fé, né? Então o Senhor confirmou no meu coração que essa é a vontade dEle, não a minha. Amém? Então eu convido os irmãos a abrir na Bíblia em Josué capítulo 2. Essa palavra foi muito interessante porque o Senhor me deu ela de madrugada, no sábado. E aí o Senhor falou assim, Raabe. Eu falei, o Senhor quer falar comigo através de Raabe. E aí, com sono, né? Falei, amanhã eu vou tentar destrinchar o que Deus tem para falar comigo, mas eu sabia que era sobre fé. E aí no domingo o pastor me chamou, eu já estava saindo, ele falou, pode trazer a palavra? Eu falei, se eu conseguir, eu venho. E aí o Senhor abriu as portas e aqui estou, né? Então vamos lá. A palavra de Deus fala assim, espias mandados a Jericó, Raabe. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui homens dos filhos de Israel para espiar a terra. E mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair esses homens que vieram até a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, pois, havia se tomado e escondido os 2 homens e disse, é verdade que 2 homens estiveram aqui, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, mas não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, o fizera subir ao eirado e os escondera entre os canas de linho que havia disposto à ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho aos vales de Jordão, e havendo saído que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse, bem sei quem é o Senhor vosso Deus, que deu esta terra, e que pavor tens a infundir que caiu sobre nós, e todos os moradores dessas terras estão desmaiados. Porque temos ouvidos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito. E também fizestes aos 2 reis de amorreus, Seom e Og, e estavam além de Jordão, o quais destruístes. E ouvindo isto, desmaiou-se o coração, e ninguém mais tem ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus está acima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, peço pelo Senhor Deus, que assim como usei de misericórdia para convosco, também usareis dela para a casa de meu pai. E que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida de meu pai, a vida de minha mãe, também dos meus irmãos e minhas irmãs, e com tudo o que tem, de que livrareis a nossa vida da morte. Então disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, e se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois, que dando a nós, o Senhor, esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa que residia estava sobre o muro da cidade, e lhes disse, ide-vos ao monte, para que, porventura, não vos encontre os perseguidores, escondei-vos lá por 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento, tudo que nos fizeste jurar. Se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio a escarlata à janela por onde nos fizer descer,
E se não recolheres a casa contigo de teu pai, de tua mãe, de teus irmãos e toda a tua família e de teu pai, qualquer um que sair para fora desta porta dessa casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça e nós não seremos culpados. Mas se o sangue de qualquer um estiver contigo na casa, se derramar, que caia sobre a nossa cabeça, se alguém lhe puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata na janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores. Porque os perseguidores o procuravam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhe acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu essa terra, nossas mãos e os nossos moradores estão desmaiados diante de nós. Amém? Aqui, essa palavra, né, eu acredito que todos conhecem, mas nesse tempo o Senhor tinha prometido ao povo de Israel a terra prometida. E a terra que era para ser conquistada naquele momento era a terra de Jericó. E a terra de Jericó ela era conhecida pelos seus muros, né? A cidade fortificada, humanamente falando, era praticamente impossível invadir aquela cidade. Eu procurei na internet, né, como eram os muros de Jericó, eu sabia mais ou menos, mas cada um fala de um comprimento, de uma altura. Então, tem uns que falam que é mais ou menos 2 metros de largura e mais de 6 metros de altura. E eram 2 muros, né? Tinham os muros internos e os muros externos. Então, só um muro já era difícil de ultrapassar, imagina 2. Fora as partes que ficavam as pessoas ali de vigias, né? Que eram mais de 34 homens vigiando aquela cidade. Então, aquela cidade tinha por si uma fortaleza muito grande. Mas a fama de Deus já tinha chegado naquele lugar, né? E mesmo diante de tanta fortaleza, as pessoas já estavam desesperadas com o que poderia acontecer. E Raabe foi uma mulher que já tinha ouvido falar de Deus e de tudo que havia sido feito pelo povo de Israel. Então ela já conhecia Deus pelos feitos que ele havia feito. Então aí começa toda a história, né? E o que eu tiro de lição através dessa palavra. Na verdade, é tanta lição que eu tive que resumir, e do resumo eu fiz o resumo, senão eu ficaria a noite toda falando aqui, porque para mim realmente foi uma palavra que falou muito forte ao meu coração. O Senhor tem ministrado muito grande no meu coração sobre fé. A igreja ela tem se esfriado, a igreja ela tem orado, mas não tem acreditado. E quando eu falo a igreja, é porque Deus começou ministrando primeiro na minha vida. Quem é mais próximo sabe que ultimamente eu tenho passado por situações que o Senhor ele tem provado a minha fé de todas as formas. E é muito bonito a gente subir e falar de fé ou pregar para o irmão e falar o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te dar, mas quando chega a nossa vez é muito difícil de você crer. Assim como a Andréia falou de Abraão, né? Poxa, ele passou quase 100 anos para ter um filho e o Senhor falar, não, agora me dá. Então, seria muito fácil Abraão falar, não, dá seu filho, o Senhor vai dar um jeito. Mas quando é você entregando aquilo ou passando por uma situação de fé, é muito difícil você crer e não duvidar. E como eu falei, o Senhor tem falado muito ao meu coração, porque há um tempo atrás eu tinha uma fé que eu parecia louca. Eu falava, tal coisa vai acontecer de tal hora tal, e poderia vir quem viesse, falar o que fosse. Eu não ia duvidar, porque eu tinha aquilo ali tão forte que Deus faria por mim, não porque eu era capaz, mas eu sabia o Deus que eu cria. E eu não duvidava, e acontecia, porque às vezes quando alguém via, ainda me questionava, falava, o Senhor não está mexendo comigo, não, está mexendo é contigo. Mas aí a gente vai crescendo, às vezes a gente vai ganhando dinheiro, às vezes a gente vai ganhando confiança, e aí a gente colhe os frutos daquela peleja que a gente orou por tanto tempo, e a gente chega num tempo que é uma calmaria. E aí às vezes a gente acaba esfriando a fé, porque está tudo tão bom, tudo tão tranquilo, que você acaba falando, tá bom. Mas aí a gente esquece que às vezes a gente está vivendo pela força do nosso braço ou pela colheita do passado.
E aí, como todo bom crente, sempre vem uma nova batalha, né? Porque crente sai de uma batalha e entra em outra. E aí, quando a batalha chega, você tem que crer de novo e entender de novo, e é uma nova situação. E quanto mais maduro na fé, maior é a batalha. E quanto maior é a vitória, maior é a batalha. Então, quanto mais maduro na fé você está, maiores são as diversidades e maior é a aprovação que o Senhor te coloca, até para entender qual é o teu nível de fé. E o Senhor tem ministrado muito na minha vida sobre fé, porque eu falo de fé para um, eu oro para outro, mas aí na hora que chega a minha vez, eu falo, será? Será que vai acontecer? Não sei. Se Deus quiser, Ele pode fazer, mas às vezes Deus, Ele pede uma prova de fogo ali para a gente crer e falar, não, isso aqui vai acontecer, eu já profetizei, já abri minha boca e agora eu vou esperar. E aí a primeira lição que o Senhor fala aqui é, a fé nem sempre vem do que estamos vivendo, mas do que escolhemos acreditar. E é engraçado, por que eu falo isso? Porque o povo de Israel caminhava com Deus há muito tempo. Eles viveram milagres, não só quando eles foram conquistar a terra. Eles começaram a viver milagres desde quando Deus quis libertar eles. Porque o Senhor mandou Moisés, e quando o Senhor mandou as pragas para o Egito, ali eles já viam que Deus estava com eles e Deus já estava operando milagres. Da rã, do rio se transformando a água em sangue, dos portais que o Senhor protegeu só o primogênito do povo de Israel. Então eles começaram a viver milagres antes mesmo do Senhor tirar eles dali daquela terra. E aí o Senhor tirou eles, abriu o mar vermelho e calçou, e sandália que não desgastou, roupa que não desgastou, era maná caindo do céu e o Senhor mandando coluna de fogo, nuvem para poder acalmar aquele povo. E ainda assim aquele povo murmurava e reclamava. Então é por isso que eu falo que nem sempre é porque a gente já viveu, mas é pelo que nós decidimos acreditar. Aquele povo já tinha vivido muitos milagres e ainda assim duvidava da tamanha capacidade do que Deus poderia fazer. Diferente de Raabe, que não era crente, que nunca tinha andado com quem era crente, que só ouviu falar. Gente, aquele tempo não tinha Instagram não para falar, viu? Deixa eu te contar o que o Senhor fez na minha vida. Era um telefone sem fio. Então imagina às vezes como é que não chegava as coisas até ela. Já chegava tudo distorcido, tudo pela metade. E chegava pela boca de pessoas que odiavam o nosso Deus. Não eram pessoas que acreditavam. Então olha a forma que ela recebia os feitos de Deus pela vida do povo de Israel. Provavelmente aquele povo odiava, estava com medo, tinha ódio, acreditava em outros deuses, faziam sacrifícios, mas o ouvido de Raabe era diferente. Que a forma que entrava nos ouvidos dela e aquela fé que frutificou no coração dela, entrava de uma forma positiva. Nada que entrava nela entrava de uma forma negativa. Então ela começou a crer no ouvir. Então foi a forma que ela peneirou, foram os ouvidos dela que começou a colocar uma semente de fé no coração dela. E aí, hoje, em meio ao caos, né? Eu sei que é muito difícil a gente entender e crer em meio ao caos. A gente vive um mundo que eu já creio que já é o final do tempo, né? Já é os fins dos tempos. E é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E como a Andréia falou, às vezes a gente está em tanta correria e querendo as coisas desse mundo que às vezes a gente acaba esquecendo das coisas celestiais. E a nossa fé ela vai se esfriando, porque a gente está correndo, a gente ora menos, a gente jejua menos, a gente lê menos a Bíblia. Então o nosso coração às vezes ele acaba se endurecendo, acaba se esfriando. Mas hoje Deus ele te diz que em meio ao caos, em meio à destruição, Ele pode ver o teu coração, assim como Jesus viu o coração de Raabe naquela cidade. Ele não precisa te trazer para a igreja para poder te visitar, mas você vem até aqui porque você precisa da palavra de Deus. E assim como Deus visitou Raabe naquele lugar, Deus te visita hoje para mudar a tua vida e mudar a tua história. Amém? Porque em Romanos, fala assim, Romanos 10:17. Logo a fé vem pelo ouvir,
e ouvir a palavra de Deus. A gente não precisa estar aqui para crer, mas esse é um momento de comunhão que talvez você fraco lá na sua casa, você não vai ter a capacidade de pegar a Bíblia e orar e ler, ou talvez de crer sozinho, mas aqui é um lugar onde a gente se renova, a gente ouve a palavra. E eu espero que vocês abram o ouvido de vocês, assim como Raabe ouviu, para Deus mudar a fé de vocês, que aqui seja um momento de divisor de água. Que a partir desse momento, assim como o Senhor falou nessa palavra comigo e a minha fé mudou, eu profetizo que a fé de vocês será renovada em nome de Jesus. E a fé dela foi alimentada pelo ouvir. E o que eu te pergunto hoje é: o que os teus ouvidos têm ouvido? O que você tem permitido entrar no seu ouvido e ficar no seu coração? Tem olhado com os olhos espirituais diante dessa situação que você tem vivido ou com os olhos carnais? Tem gente que está ouvindo mais a voz da dúvida do que a voz de Deus. Raabe, ela não olhou para o cenário que ela estava vivendo, mas ela olhou para dentro de si o que ela já tinha cultivado. E a segunda lição que eu tiro dessa escritura é: Deus vê além do passado. O passado de alguém não impede um novo futuro. Talvez os olhos humanos, ela fosse apenas mais uma mulher sem valor, né? Raabe era uma mulher prostituta. Se a gente falar que tem uma prostituta aqui no nosso meio, já é algo que choca, né? Imagina antigamente que a mulher ela era apedrejada, né? Ela era vista como uma escória da sociedade. A mulher ela não poderia ser pega em adultério. Mas ela já era uma prostituta ali naquela prática daquele lugar que ela morava em Jericó. Era algo que talvez seria normal, porque era um povo que já era pervertido de coração. Mas ainda assim não era uma mulher aceita pela sociedade. E é impressionante como Deus, Ele tem o poder de pegar alguém que não tem valor e transformar a vida dessa pessoa. Como ela tira aquela pessoa lá do lixo, lá do fundo, e transforma ela em alguém que tem valor, em alguém que ninguém daria nada por ela. Ele vai lá e compra a vida dela e fala: eu te conheço, eu sei quem tu é e eu sei quem tu pode ser. Assim como ele fez com a gente, né? Assim como ele fez comigo. Não tinha valor nenhum, andava perdida, desviada, conhecia a palavra, mas não sabia quem era a Vivian. E hoje aqui estou, trazendo a palavra de Deus. E assim como ele nos comprou com seu santo sangue ali na cruz. E lá em Samuel fala que, 1 Samuel 16:7 diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus ele não precisava de Raabe para poder espiar aquela terra, porque Deus ele já fazia grandes feitos. Ele poderia simplesmente ter invadido sem a necessidade de mandar 2 pessoas, mas era uma estratégia daquele povo. Mas eu acredito que Deus não mandou os espias para eles ganharem a terra, mas foi para Raabe ser ganhada por Deus. Porque o Senhor já conhecia o coração de Raabe e a necessidade que ela tinha de conhecer a Deus e sair daquela vida que ela tanto talvez pedia e clamava e achava ali. A única esperança dela seria Deus entrando e transformando a vida dela. Então eu acredito que naquele momento que o Senhor manda os espias, não era para ele ganhar a guerra e nem a terra, mas era para o Senhor ganhar Raabe, que tanto pedia por algum desejo, que seria salvar a sua família e ela mesma, né? E Raabe saiu de uma cidade condenada para fazer parte de um povo de Deus, porque Deus reconheceu o que ela tinha no coração. Os anos de pecado daquela mulher não foi capaz de condenar ela, e nem foi capaz de deixar ela não ser escolhida para poder participar daquela história. Deus é especialista em pegar pessoas quebradas, fracassadas, sem perspectiva de futuro, para mudar completamente a história da vida delas. Eu não sei qual é a tua história até aqui. Talvez você não seja uma prostituta, talvez você não tenha um pecado igual dela. Mas talvez a tua história até aqui seja uma história de fracasso. Eu não sei se é na vida financeira, eu não sei se é na vida sentimental, eu não sei se é um parente que ainda não foi salvo, que você olha e fala: só eu sou crente e minha família ainda não se converteu ao Senhor. Eu não sei
qual é o teu pecado, eu não sei qual é a tua dificuldade, o teu fracasso que tu olha e fala, aqui para mim já não tem mais jeito. Mas o Senhor manda te dizer que hoje Ele muda a tua história. Que hoje Ele está aqui para mudar e fazer a diferença na tua vida. Porque o Senhor conhece o teu coração e Ele ouviu o teu clamor lá na tua casa. E Ele te trouxe aqui para mudar a tua vida. Amém? Aqui em Jeremias 29 diz: porque bem sei eu os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então eu acredito muito que Deus, Ele conhece o mais profundo do nosso coração, o mais íntimo, aquilo que às vezes a gente não é capaz nem de expressar com palavra em oração. Mas o Senhor, quando Ele quer falar com a gente, Ele fala independente da situação que a gente se encontre, independente de onde estejamos. O Senhor, Ele levanta alguém para falar, o Senhor, Ele usa pessoas para ir até nós. O Senhor, Ele faz quando Ele quer, a hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. Amém? Terceira lição que eu aprendo aqui dessa palavra é: Deus usa a sua rejeição e faz dela um testemunho. Como eu já falei, né? Raabe, provavelmente ela era rejeitada socialmente. Não sabemos quantas humilhações, quantas coisas essa mulher não deve ter passado. Tanto na sua vida íntima, como quando ela saía de um quarto e ela ia para o meio da sociedade. Ela tinha traumas, dores, com certeza muitos olhares de julgamento. Mas o que eu acho lindo dessa mulher é que, em momento algum, você vê ela se fazendo de vítima nessa história. Porque talvez se fosse eu, no lugar de Raabe, e eu tivesse uma oportunidade que ela tivesse, eu ia falar, mas eu não sou digna. Eu, uma prostituta que faz tanta coisa errada, porque ela ainda nem tinha se convertido, né? Então, provavelmente ela estava nas práticas dela. E talvez se fosse eu ia falar, mas eu não sou digna de ajudar um homem de Deus. Eu não faço parte desse povo. Mas Raabe, ela vê a oportunidade ali e ela fala, essa é a oportunidade que eu estava precisando. E naquele momento ali, ela aproveita essa oportunidade que o Senhor dá para ela. E às vezes Deus, Ele nos dá a oportunidade e a gente deixa escapar por entre os nossos dedos. Ou talvez porque você não se ache digno e merecedor de receber algo tão grande. Você acha que você nunca vai conseguir. Pode acontecer na vida do irmão do lado, pode acontecer na vida do irmão do vizinho, mas na sua talvez você ache que não vai fazer parte. Porque talvez você ainda não está preparado, ou porque você ainda não é merecedor, ou então você já está aquela pessoa que já se conformou com o que Deus te deu. É isso que Deus que tem. Isso é o que Deus tem para mim, então tá bom. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Amém. Mas tem coisas que a gente se conforma e se faz de coitado. E eu às vezes sou coitadinha, viu? Às vezes eu olho para mim, sinto peninha de mim, fico com uma dosinha e deito no sofá e falo, por que, Senhor? Ai, meu Deus, tá tão difícil, eu não quero mais. Vou embora, não vou mais. E aí Deus vai e fala assim, bora minha filha, levanta, que se tu não fizer, outro vai fazer. Se tu não prega, outro prega. Se tu não trabalha, outro trabalha. Se tu não levantar e caminha, outro levanta e caminha. E ali eu volto, me reergo e começo a caminhar novamente. E tá tudo bem, nós somos humanos. Deus, Ele enxerga a nossa dor, Ele colhe as nossas lágrimas. Mas Deus, Ele nunca vai pegar uma vítima e deixar ela no lugar de coitadinho. Davi chorava, reclamava e fazia os salmos de lamentações, mas se reerguia e voltava e lutava. Elias queria morrer, eu quero morrer, às vezes eu sou igual a Elias. Deixa eu ir embora, eu quero morrer, não quero mais essa vida não, me leva. Mas leva todo mundo junto, que eu não quero ir sozinha não. Ai gente, eu já falei isso mesmo para Deus, Senhor, tá bom, já chega, pode voltar, mas volta para todo mundo, só para mim não. Enfim, e aí Elias
falou, não quero mais, quero morrer, correu. E o Senhor fez o quê? Deu pão, deu água e fez o quê? Levanta e vai caminhar de novo. Então Deus, Ele colhe as tuas lágrimas, Ele vê as tuas dores, Ele te acolhe, mas Ele não vai te deixar sentadinho no sofá chorando sem você fazer nada, que foi o que Raabe fez. Raabe, na hora que ela viu a oportunidade, ela fez o quê? Catou aqueles homens, escondeu aqueles homens, deu uma estratégia. Ela não fica olhando, ai, tadinha de mim, sou uma prostituta, eu acho que meu fim é morrer. Não. Ela teve uma visão de uma mulher de fé. Ela teve uma visão de uma pessoa que ela já via o futuro, coisas que ninguém dali estava vendo. E a visão de fé muda toda a nossa trajetória, toda a nossa vida. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom, né? E aqui eu anotei, né? E talvez seja por isso que Raabe mudou de vida tão rapidamente. O povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto. Raabe mudou de vida em menos de 24 horas. Porque ela decidiu mudar a vida dela, independente do que ela tinha. Ela creu sem ver e ela creu sem duvidar. Então, essa foi a diferença do povo de Israel para Raabe. Outra lição que eu tiro é: fé é agir, né? Como eu já disse, a Raabe não apenas acreditou, mas ela tomou uma atitude e arriscou a própria vida e mudou de lado, né? Raabe, ela tinha duas opções: ou era morrer pelo rei, ou era morrer porque o povo invadia a terra. E ela decidiu escolher um lado. E aí ela escolheu o lado do povo de Deus, porque ela já era uma mulher visionária. Mas ela tinha um cenário que era de morte, independente do que ela ia viver ali, porque poderia ser que aquele povo iria espiar a terra, ela ia ajudar, e quem garantisse que talvez, quando invadisse, ela também não iria junto. Mas ela não duvidou que aquele povo iria salvar a família dela. Raabe não apenas acreditou, mas ela agiu. Ela escondeu os espias, ela arriscou a própria vida e ela tomou uma decisão. Porque fé não é emoção, fé é posicionamento. Fale comigo assim, eu sempre quis falar isso. Fé é agir. Fé é acreditar sem duvidar. Amém? Em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E lá no versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que ainda não se veem. Então Raabe, ela já tinha esses versículos no coração dela. Ela tinha fé da convicção daquilo que ela ainda não tinha visto, mas ela sabia que iria acontecer. E ela acreditava que sem fé era impossível agradar a Deus. Porque já era impossível agradar aos deuses da terra dela. Imagina um Deus que ela mesma menciona: o teu Deus é o Deus da terra e o Deus dos céus. Então ela já sabia a dimensão e a grandeza de Deus, do nosso Deus, né? E ela teve convicção pela fé, mesmo quando tudo ao redor parecia impossível. Sabe o que mais me faz acreditar que Raabe acreditou sem ter medo? É porque ela já não tinha mais o que perder. É como eu falei, ela tinha um cenário, que era um cenário de morte. A morte ia chegar por algum lugar, seja pelos portões ou seja através do rei. E ali ela já sabia que ela não tinha mais o que fazer. E às vezes na nossa vida, Deus ele nos leva em uma situação que talvez para a gente já é um cenário de morte. Aqui já não dá mais certo, aqui não tem mais o que fazer, já tentei daqui, já tentei dali, o que eu vejo é morte, o que eu vejo não tem saída, é destruição, os muros vão cair e eu não tenho mais o que fazer. Mas o Senhor ele te leva para esse lugar para Ele aumentar a tua fé. O Senhor ele te leva para um lugar de destruição e talvez de um beco sem saída, para Ele te colocar ali e forjar e trazer a natureza de quem você é nele. Porque Raabe, ela já estava nessa situação. E às vezes com a força do nosso braço, a gente fala, não, mas aqui eu consigo fazer, aqui é assim. Mas aí quando chega aquela situação impossível, aí você fala, aí só Deus. Aí não tem para onde correr.
E aí é onde Deus age, porque a tua fé, ela muda a tua história e muda a tua vida. Eu estava até comentando acho que foi com o pastor e a pastora, no dia que eles foram lá em casa. É impressionante como os seguidores de Satanás têm mais fé no que Satanás pode fazer do que a gente às vezes em Deus. E isso é triste, porque assim, cadê as irmãs do coque que fazia milagre, que levantava a mão e o povo caía e o mudo. Gente, eu já vi, eu era criança, eu tinha uns 5 anos de idade. Na esquina da minha casa tinha uma feirinha de verdura, essas coisas, que no Pará é muito comum isso. E aí vinha tipo o pregador de fora, e aí fazia tipo um ginásio e dava 1000 pessoas. E meu avô estava com câncer nessa época, e minha avó era evangélica, e aí levava, e a minha mãe levava, porque a gente não era crente, mas a minha mãe tinha um carro. Então a gente ia para o culto para levar meu avô, esperar o culto terminar para poder levar meu avô de volta. Nunca me esqueci desse homem abrindo a boca, não tinha língua e pregava. E eu falo, cadê os milagres que antigamente, quando eu nem era crente, eu via as coisas acontecendo, e hoje a gente não vive mais milagres assim? Será que é porque Deus mudou, a nossa fé esfriou? Né? E é triste porque hoje, vendo esses vídeos de satanistas, eles não têm dúvida do que eles fazem. Quando eles levantam para fazer alguma coisa, para destruir a vida de alguém, eles têm a convicção que aquilo ali vai dar certo. Aí a gente tem o Deus que abriu o mar vermelho, que para o sol, que para a terra, que fez o sol retroceder, que entrou na cova dos leões, que entrou na fornalha, e assim ainda a gente tem a capacidade de duvidar que Deus pode fazer, às vezes, de converter um ente parente da gente, que Deus ele pode mudar a nossa vida financeira, que Ele pode trazer um marido, glória a Deus. Então, eu fico triste porque às vezes a gente deixa os que não são crentes ter mais fé naqueles de fora do que a gente que já acredita no Deus que a gente serve, às vezes desde nascença. Ou às vezes até o que a gente já viu Deus fazer na nossa vida, né? Quantos milagres a gente já viu Deus fazer, e aí chega numa nova situação, a gente começa a duvidar e parece que esquece de tudo que Deus já fez até hoje. Entenda de uma vez por todas, Deus age no improvável, no impossível. E quanto mais difícil de Deus agir, é mais onde a sua fé vai aumentar. É mais aonde Ele vai trabalhar. E isso não é para nossa glória, não. Porque tudo isso que Deus faz é para aumentar a glória dEle. Porque às vezes, através de um testemunho da nossa vida, é onde Ele vai tocar a vida de outra pessoa. Quantas vezes eu não já dei um testemunho e aquela pessoa já quis saber, então ora por mim, como é que tu fez essa oração, como é que tu faz um jejum? Isso aí é para glorificar a grandeza de Deus na nossa vida. Amém? E eu vejo que, eu pesquisei, né? Eu vi que Raabe, ela é citada 8 vezes na Bíblia. Isso é impressionante, porque ela é citada 5 vezes no Velho Testamento e 3 vezes no Novo Testamento. E é difícil alguém ser tão citada como ela foi citada na Bíblia várias vezes. Às vezes a gente não tem nem tamanho da grandeza que Raabe foi. E eu até brinquei aqui que eu escrevi, eu falei, se Abraão é o pai da fé, eu ouso dizer que Raabe é a mãe da fé, porque a mulher, e para mim, assim, porque é como eu digo, Maria teve muita fé de entender que o que ela estava recebendo era através do Espírito, que Deus ia fazer, era difícil naquele tempo, mas já era uma pessoa que já vinha, sabia quem era Jesus, já sabia quem era Deus, diferente de Raabe, que ela não tinha nenhum tipo de alicerce na fé dela. E a penúltima lição que eu tiro é: a fé muda o seu destino. O povo do deserto viveu milagres, mas não creu. Raabe não viu nada e ainda assim cria. O povo andou 40 anos, que era para ter sido uma caminhada de 40 dias. Essa caminhada de 40 dias se tornou 14.610 dias. Porque eles não creram em Deus, porque eles duvidaram, porque eles murmuraram, porque eles reclamaram e questionaram e pediram para voltar de novo para da onde eles tinham saído. E Deus deu o castigo através daquela murmuração do povo. E Raabe mudou de vida em 24 horas.
Então, às vezes, a nossa murmuração, a nossa falta de fé, a nossa reclamação está fazendo a gente peregrinar no deserto, porque a gente não consegue ter fé que vai sair dessa situação. E no lugar de abrir a boca e profetizar, a gente abre a boca para murmurar. A mesma palavra que sai da sua boca e o mesmo tempo que você gasta para reclamar é o mesmo tempo que você gasta para profetizar. Por que a gente não faz isso, né? E é isso que Deus faz, porque a fé, ela muda a direção da nossa vida. Assim como mudou a direção do povo de Israel no deserto, o Senhor mudou a direção da vida de Raabe. Tudo foi uma questão de posicionamento. Mas Deus te traz aqui para te dizer que, como o pastor falou no domingo, deserto não é lugar de morada, é lugar de passada. O Senhor nos leva até o deserto, o próprio Jesus foi para o deserto. Mas o que você faz no deserto e como você age no deserto é o que te faz sair ou permanecer nele. E eu declaro na sua vida que o deserto da sua vida de 40 anos se encerra hoje. Em nome de Jesus, através da sua fé e do seu posicionamento, o Senhor muda a direção da tua vida. Amém? E a última lição que eu tiro é: Deus usa pessoas improváveis. O mais lindo dessa história é entender que Deus ama usar pessoas improváveis, como eu já falei, né? O Senhor pegou uma pessoa quebrada, destruída, com a pior fama da cidade, a pior reputação, e aí Ele enxergou quem ela era. E através dessa visão, a pessoa que era vista como a escória da sociedade, ela passa a fazer parte da linhagem de Jesus. Você consegue entender isso? O quão isso é grande? O quanto a fé dessa mulher mudou a vida dela? O quão ela é grande na palavra. Ela se tornou parte da palavra de Deus. Ela não ficou como a mulher de Jericó. Ela poderia ser a mulher do fluxo de sangue, mas ela tem o nome dela citado na linhagem de Jesus. Talvez, o que eu quero dizer com isso? Talvez você fique pensando no seu passado, nas coisas que até aqui aconteceram. Mas o teu passado não significa nada para Deus. Ele não assusta Deus. E Ele não impede Deus de agir hoje. Talvez as pessoas tenham desistido de você, ou até mesmo você já desistiu de você, ou daquele sonho impossível, daquela oração que você guardou, ou que talvez você até rasgou aquela oração que estava escrita em um papel e falou: já não tem mais jeito, não dá, já entendi que Deus não quer fazer, e você desistiu. Mas Deus ainda vê proposta onde ninguém vê. Deus pegou uma prostituta e fez dela uma esposa. Uma mulher sem valor e virou mãe. Uma mulher rejeitada, honrada. A esquecida virou parte da linhagem de Jesus. E Mateus 1,5 diz: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, que gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé, o rei de Davi. A linhagem de Davi veio de Jesus. Raabe, ela fez parte da linhagem de Jesus e ela é citada em Hebreus como os campeões da fé. Essa mulher, ela nos ensina hoje quem nós devemos ser em Deus. Que nós venhamos compreender que a nossa fé, ela muda a nossa vida, ela muda a nossa história. Não só a minha vida, mas como a vida da minha família. Ela pode mudar toda uma geração. Raabe não mudou só a vida da irmã, do irmão, do pai ou da mãe. Ela fez parte da genealogia de Jesus. Ela mudou a vida dela e ela ficou reconhecida como uma mulher que saiu de prostituta, como uma bisavó de Jesus, digamos. Então, que a nossa fé hoje ela venha ser firmada em Deus, que comece primeiro aos nossos ouvidos, e o que entrar nos nossos ouvidos fique no nosso coração, e que entrar no nosso coração seja uma semente para frutificar e mudar a nossa vida, a vida da nossa família e daqueles que nos acompanham. Que o Senhor venha frutificar na sua vida uma fé inabalável, uma fé que está sobre a rocha, e que os ventos que passarem não venham te abalar, mas que isso seja um testemunho de vida na tua vida e na vida daqueles que te veem. Amém? É isso.
Agradeço a oportunidade.